Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa Manhã com Deus. Esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Esta Manhã com Deus é feita com base no tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. E a Arca da Aliança nós posicionamos em Mateus capítulo 12, o versículo 30, 29 e 30. Vamos ler. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Bom dia, irmão Paulo. Veja que coisa curiosa. Quando nós entramos nessa Manhã com Deus, ao final, a frase do dia é: o tolo inverte a verdade para a sua perdição. O tolo inverte a verdade para a sua perdição. Um momentinho. O que significa Mateus capítulo 12? Mateus capítulo 12, verso 29 e 30. Nós, em geral, moramos em uma cidade. Uma cidade, ela tem uma administração, um poder municipal, uma administração municipal. Uma cidade tem um prefeito, por óbvio. Um estado tem um governador, o país tem o presidente. Dentro da cidade, o prefeito constitui a guarda municipal. O objetivo da guarda municipal é administrar os bens patrimoniais da prefeitura. Esse é o principal objetivo da guarda municipal. O governo estadual, ele tem sob o seu comando a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Civil, ela investiga os crimes que acontecem numa cidade. A Polícia Militar, ela faz a ronda na cidade para impedir um crime acontecer. Se a Polícia Militar não consegue impedir o crime, a Polícia Civil investiga o crime. Acima do governo do Estado tem o Presidente da República. O Presidente da República tem sob o seu comando o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal. Se o crime é de âmbito entre estados, quem investiga é a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária, ela cuida da estrada, ela cuida de tudo que está acontecendo na estrada. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha, ela cuida das fronteiras da nação. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós vivemos em um mundo onde há um inimigo, e nesse caso é o homem o inimigo, o próprio homem, e nós precisamos de uma força militar, policial, para impedir o crime se alastrar. Então, o homem tem que ser protegido do homem. Isso começa lá em Gênesis, no capítulo 8, depois do dilúvio, quando Deus diz assim: por causa da violência que acontece no planeta, é preciso constituir a lei capital, lá na época era a lei capital, em que dizia o seguinte: se o homem tirar a vida de um homem, a vida dele tem que ser tirada também. Era a pena de morte. Hoje no Brasil, nos Estados Unidos, existe a pena de morte. No Brasil não existe. Existe a condenação
perpétua, a pena perpétua, ou perpétua não, até completar 30 anos de cadeia, alguma coisa assim. O fato é que no mundo natural nós reconhecemos a existência de alguém que se levanta contra o homem e esse alguém precisa ser impedido, e aí temos toda uma força policial, uma força de contenção para impedir o mal se alastrar. Ok. Tudo isso para dizer que, do ponto de vista do planeta Terra, o mundo jaz do maligno. Ou seja, nós temos seres invisíveis espirituais que têm o domínio sobre o planeta Terra. Satanás, ele tem o domínio. Por que ele tem o domínio? Porque quando o homem cai em pecado, cai porque ele tentou o homem, levando-o a desobedecer a Deus. Quando o homem faz isso, ele usurpa, ele toma para si, ele rouba o planeta Terra para si. E aí, quando ele vai tentar Jesus, por exemplo, ele diz: eis todos os reinos do mundo, eles me pertencem, tudo isso eu te dou. Então, Satanás, ele criou no planeta Terra uma estrutura iníqua que trabalha contra Deus. É dessa estrutura que a Bíblia está dizendo: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? Como é que até o próprio Deus, como é que Deus pode entrar no planeta Terra e resgatar o homem do pecado sem antes não tratar com a serpente que enganou o homem? Então, quando lá no Jardim do Éden, Deus cobra de Adão o que aconteceu, Adão passa para a mulher a responsabilidade. Quando Deus cobra da mulher a responsabilidade, ela passa para a serpente. E a serpente é a origem do mal no planeta. Então, para Deus tratar com o homem, ele primeiro tem que tratar com aquele que enganou o homem. E é por isso que Jesus morre na cruz, para que ele possa amarrar o valente. Ele morre na cruz baseado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele iria morrer, mas porque a serpente ele morder o calcanhar, quer dizer, ela ia injetar o veneno dela, que causaria a morte de Jesus. Mas ao morrer, Jesus pisaria a cabeça dela. Nesse mistério em que Jesus, morrendo, ele vence, ele consegue amarrar o dominador e saquear a casa. Ou seja, ele consegue libertar quem está nas trevas, trazendo para dentro do seu reino, mediante a sua morte. Então esse texto aqui, quando Jesus faz essa parábola, como pode alguém entrar na casa do valente? A casa é a terra, o valente é o diabo, o prisioneiro é o homem no seu pecado. Para Deus livrar o homem do seu pecado, ele tem que lidar com Satanás. Assim como para Moisés livrar Israel do Egito, ele tem que lidar com Faraó. É disso que se trata o que Deus está dizendo aqui. E aí ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem não comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Deus é a verdadeira fonte de poder. Nós temos que aprender a nos posicionar em Deus. E a partir do momento em que fazemos isso, nós revertemos a obra do diabo, nós desfazemos a obra do diabo. Pai, nos ensina a desfazer a obra do diabo. A obra do diabo é baseada na mentira. Nos ajuda, Senhor, a desfazer a obra da mentira. Para isso, nós temos que estar firmados na verdade. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos posicionar agora a palavra de Deus no altar de ouro em Mateus capítulo 12, verso 27 e 28. Olha só. Jesus diz: se porém eu expulso, verso 27, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos?
por isto eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Vamos entender do que Jesus está dizendo. De novo, nós temos uma cidade, nós temos um estado, nós temos um país. Na cidade temos a guarda municipal. No estado temos a polícia civil, a polícia militar. No país temos a polícia federal, a polícia rodoviária, o exército, a marinha e a aeronáutica. Todo esse corpo, todo esse aparato visa manter a paz numa região. Olha só, a gente não pensa nisso. Para nós vivermos em paz aqui onde nós estamos morando, nós precisamos de um aparato policial em todas as esferas de governo. Tal é a dificuldade de lidar com o problema que o pecado acarretou na Terra. Aí nós temos o planeta Terra e sabemos que temos este aparato policial nos protegendo. Jesus, ele está habitando no céu, ele se esvazia da sua divindade, ele vem na terra, ele se faz homem, e aí ele confronta poderes espirituais. Quando há uma arruaça na rua, a gente liga para a polícia militar, ela vem, faz uma contenção e acaba com aquela arruaça. Mas você está vendo a arruaça acontecer diante dos seus olhos e você sabe que você precisa chamar a polícia militar para que ela coloque paz, restabeleça a paz naquele lugar. Por quê? Porque nós só conseguimos entender as coisas que estão diante dos nossos sentidos, diante dos nossos olhos e em condição de ouvir com os nossos ouvidos. Agora vem Jesus e diz, olha, eu vim dar do céu na terra e existe um poder maligno que está por detrás do pecado do homem. Aí você vai dizer assim, César, você está batendo as bolas? Já ficou doido? Um poder maligno? Aonde? Olha para um lado, olha para o outro. Não, é um poder maligno invisível. Mas invisível? Como é que você enxerga um poder maligno invisível? Aí Jesus vem e diz assim, olha, vocês não estão entendendo o mundo que vocês estão vivendo. Aí ele vai andando e encontra o endemoniado gadareno. Um homem acorrentado por causa do poder do mal contra aquela vida. E quando Jesus chega, os demônios que estão dentro daquele homem falam com Jesus. E eles perguntam, por que vieste nos perturbar nessa terra? E Jesus pergunta, quem são vocês? E eles entregam o nome, somos legião, porque somos muito. Havia 2.000 porcos naquele lugar. Eles pedem para ser expulso para os porcos. E se havia 2.000 porcos, então no mínimo havia 2.000 demônios naquele homem. Mas uma legião, a palavra legião, no âmbito militar romano, significa 7.000 homens. Então naquele homem, havia no mínimo 7.000 demônios. Jesus expulsa aqueles demônios. Aí você diz assim, mas espera lá, por todo esse tempo, eu passei nesse cemitério. Eu vi aquele homem, mas eu nunca tinha notado que dentro daquele homem havia uma legião de demônios. São seres espirituais invisíveis, estão fora dos nossos olhos. Jesus vem e expulsa. Quando Jesus expulsa, aquele poder notório em Jesus chama a atenção dos fariseus, chama a atenção do povo. E aí eles começam uma controvérsia. Da onde vem o poder que está em Jesus para expulsar esse demônio?
levanta uma hipótese. Será porventura que ele está expulsando o demônio pelo poder do demônio? Olha que coisa absurda. Mas é assim que acontece nas obras malignas. É o maligno expulsando o maligno. Por que acontece isso? Por que você vai em determinados lugares que eles dizem ter o poder contra o mal, no entanto, eles usam o mal para expulsar o mal? E de fato acontece alguma coisa. Por causa do seguinte: Deus disse que a casa de Satanás está dividida. Então, entre eles não há entendimento. Entre eles não são a harmonia, eles não se guiam por uma mesma direção. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Cada um, por sua soberba, pelo seu orgulho, quer conquistar um território. Quer estabelecer o domínio sobre um lugar. Isso no mundo invisível. Jesus chega e ele abala esse mundo invisível. E aí ele vem e diz: vocês estão dizendo que eu estou expulsando pelo poder do diabo? Pelo poder de Beelzebu? Faz sentido isso? O filho de vocês, quando expulsam demônio, expulsam baseado em que poder, então? Então, eles serão juízes de vocês. Se vocês dizem que eu expulso pelo poder de Beelzebu, então vocês olhem por quem aqueles que se arvoram no direito de expulsar demônios, veja pelo poder de quem que eles expulsam, eles serão juízes de vocês. Agora, eu expulso o demônio pelo poder de Deus. Se eu faço pelo poder de Deus, eu estou declarando, diz Jesus, que o reino de Deus chegou. De novo, quando nós falamos do reino do homem, existe um aparato, um policial, nas várias esferas de poder. Se estamos falando do reino de Deus, também estamos falando de um aparato militar. Tanto é verdade que ao final nós encontraremos o grande dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo, lutando contra o cordeiro. Haverá uma guerra no final dos tempos, em que Satanás será feito prisioneiro. Então Jesus está dizendo desse bastidor da história humana. E ele vem e diz: se eu expulso pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Então, nós somos chamados a entrar dentro desse reino, a viver com base nesse reino, a caminhar à luz dos princípios desse reino. É por isso que, quando recebemos Jesus como Salvador, cabe a nós buscar o conhecimento da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, para entender esse mundo invisível, para entender as forças que concorrem contra os propósitos de Deus, para que nós possamos articular. É como Paulo diz aos Efésios: nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Significa que há dias maus em nossa vida. Eles estão vindo apressadamente. E quando eles vêm apressadamente, nós podemos facilmente nos tornar refém deste mal que tenta nos prender, que tenta nos cegar, que tenta impedir. Então Jesus vem e diz: é preciso amarrar esse valente. É preciso exercer o poder de Deus. E aqui ele vem e diz: e quando o poder de Deus é manifesto, é porque nós estamos dentro do reino de Deus. Pai, nos ajuda a compreender que nós estamos dentro do reino de Deus. Que o reino de Deus se opõe às obras das trevas. Nós precisamos entender, Senhor, que é uma batalha espiritual no nosso entorno e que nós temos que nos articular em Ti para nos preparar e fazer frente a esta batalha. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento da Tua palavra para compreender o mundo que nós vivemos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos.
Agora nós vamos para o nosso café da manhã, que é o verso de número 23, de Mateus capítulo 12. E toda a multidão se admirava dizendo: é este, porventura, o filho de Davi? Veja que coisa notável. Quando nós olhamos Jesus Cristo, um dia ele perguntou: o que o povo diz a meu respeito? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que é o profeta. Aí Jesus volta: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? E aí Pedro, pela revelação do Espírito Santo, diz: tu és o filho, o Senhor é o Filho unigênito de Deus. Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, graças te dou, porque esta revelação que você tem a meu respeito foi concedida pelo meu Pai que está no céu. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o filho de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a estrela da manhã, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão da vida, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Jesus, ele tem diversas formas facetas que nós precisamos conhecer acerca de quem ele é. Quem é Jesus? A Bíblia, Jesus disse: vocês examinam ela porque elas falam a meu respeito. E ela fala que Jesus é o filho de Davi. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus e encontramos uma genealogia, essa genealogia, ela tem por objetivo declarar que Jesus é o filho de Davi. Ele logo no primeiro verso do primeiro livro da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, no primeiro verso diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a nossa fé é conectada com Jesus, que é conectado com Davi, que é conectado com Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Davi é considerado o rei de Israel. Jesus, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi. Ele está conectado com uma operação profética da parte de Deus, preparando o caminho para ele chegar. O povo de Israel conhecia as promessas feitas a Davi por Deus. Deus disse a Davi que depois dele viria um filho e que a este filho seria dado um reino que permaneceria para sempre. Dos filhos de Davi, o maior deles foi Salomão. Salomão viveu num período de paz. Ele foi conhecido como um rei de grande sabedoria. Ele construiu o templo de Jerusalém com uma suntuosidade impressionante, ouros e pedras preciosas, madeira de lei. Mas Salomão se desviou, o seu governo se perdeu, se dividiu entre as 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Então, Salomão não era o rei prometido por Deus. Porque se ele fosse o rei prometido por Deus, Salomão seria rei até o dia de hoje. E depois de Davi, se nós olharmos a linhagem real, e esta linhagem real, ela está descrita tanto na genealogia de Mateus, quanto na genealogia de Lucas, nós vamos observar que nenhum rei permaneceu para sempre. Então, o cargo está em aberto. Ele ainda não foi ocupado por ninguém. Jesus veio e ele foi identificado como da descendência de Davi, portanto, herdeiro desse reino. Os discípulos, quando andaram com Jesus,
eles andaram na expectativa que Jesus assumisse o poder real. Tanto é que quando chega na última noite, em que Jesus vai ser feito prisioneiro, em que Jesus sabe que ele vai ser feito prisioneiro, ele diz: é melhor vocês pegarem a espada. E aí eles fazem um levantamento entre eles, eles encontram uma espada. E aí eles dizem, né? Encontramos uma espada, vamos à luta, quer dizer, vamos nos levantar contra o Império Romano, vamos derrubar a opressão contra Israel, vamos dar um golpe de Estado. Era o significado daquela espada. Eles ainda não tinham compreendido o reino de Deus e o mundo espiritual. Jesus diz: basta, vamos sair daqui. E aí vem o exército, prende Jesus, e quando o exército prende Jesus, Pedro pega daquela espada e corta a orelha de um soldado. Na visão de Pedro, ele diz assim: se eu pego a espada e corto a orelha de um soldado, os soldados vão vir contra nós. E se os soldados vierem contra nós, Jesus vai manifestar o poder que ele tem. E nós vamos dar um golpe de Estado. Tanto é que quando Jesus pergunta: o que vocês querem? Eles disseram: prender a Jesus. Jesus disse: o que vocês querem? Quando Jesus diz o que vocês querem, os soldados caem por terra pela palavra dita de Jesus. Quando Jesus chega diante de Faraó, diante do rei Herodes, do rei de Pôncio Pilatos, Jesus disse: se eu quisesse me libertar dessa hora, o meu pai mandaria uma legião de anjos. Eles me resgatariam. Mas para isso eu vim para esta hora, para morrer. E isso é incompreensível. Porque mesmo a multidão declarando: Jesus é o filho de Davi, o filho de Davi morre na cruz. E eles colocam em cima da cruz uma placa dizendo: este é o rei dos judeus, em 3 línguas, grego, hebraico e latim, parece, ou aramaico. Então entenda, o rei de Israel morreu. Mas Jesus, ele expulsa demônio e declara que o reino de Deus chegou. Isso é incompreensível para o mundo natural. Para nós que cremos, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita do Pai. E por que ele está sentado à direita do Pai? Hebreus capítulo 1, Deus dizendo: o meu filho vai sentar no trono até o dia que eu, Deus o Pai, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Significa que existe uma guerra espiritual, mas essa guerra espiritual está sendo travada nos termos de Deus, de acordo com o propósito de Deus, e nós somos chamados a entender o que está acontecendo por detrás dos bastidores da história, para que a gente saiba se posicionar, para que a gente saiba como lutar, para que a gente saiba como se articular em um ambiente que é um ambiente onde o mundo jaz no maligno. Então, este é o propósito. E a multidão se admirava ao encontrar aquele homem, porque eles tinham convicção de que Jesus era o filho de Davi, mas eles não entendiam como é que o reino de Deus seria implantado. Pai, nos ajuda a entender que Jesus é o filho de Davi, é o rei prometido a Israel, e que o Senhor tem um cronograma para a implantação do teu reino sobre a terra. O mundo ainda jaz no maligno. E nós precisamos compreender o papel que nós exercemos nesses dias que são maus. Que o mundo invisível possa ser descortinado para nós. E nós possamos, Senhor, de fato, nos articular com o poder de Deus. Saber o que nos espera. Saber como agir no presente século mau. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos.
Amém. Agora nós vamos para o verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. Aqui está a origem de toda a polêmica que nós temos nesse capítulo. Olha só o que aconteceu. Um homem estava endemoniado. O demônio controlava a vida daquele homem. O demônio é um ser invisível que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Então, se a gente passasse por aquele cego e mudo, nós não entenderíamos que havia uma obra maligna sobre a vida daquele homem. A gente não ia perceber isso. Jesus chega diante daquele homem e expulsa o demônio e cura aquele homem. E aquele homem passa a falar e passa a ver. No livro de Provérbios está escrito assim: a glória de Deus é ocultar as coisas. A glória de Deus é esconder as coisas. A glória do homem é descobrir as coisas, revelar as coisas. Então nós temos, por exemplo, o jornal. O que o jornalista faz? Ele tenta investigar aquilo que está escondido para colocar no papel para todo mundo ler. Principalmente aquilo que causa escândalo. Então, a função do jornalista é extrair a notícia que está escondida ou que está restrita a um determinado grupo e fazer o mundo inteiro tomar conhecimento daquela notícia. Então, a glória do homem é revelar as coisas que estão ocultas. A glória de Deus é encobrir as coisas. Por exemplo, você está me vendo, porque eu tenho uma pele que cobre o meu corpo. Então você me vê a forma externa como eu me apresento. Mas se um cientista estivesse me vendo, ele me veria de uma outra forma. Ele me veria como um conjunto de átomos, elétrons e nêutrons que estão em movimento contínuo, e se ele olhasse para mim, ele não ia ver a pele. Ele ia ver que essa pele que você e eu estamos vendo é, na verdade, bilhões e bilhões e bilhões de átomos em contínuo movimento, no mundo subatômico, em que nós precisamos de microscópios poderosíssimos para enxergar essa realidade. Isso no mundo físico. Para nós sabermos o que Deus fez no espaço sideral, nós precisamos de telescópios poderosíssimos para enxergar o que Deus fez. Então, a maior parte do que Deus faz está escondido dos nossos olhos, e estamos falando só do mundo natural. Do mundo espiritual, a mesma coisa. Deus está tratando com Satanás. A gente não enxerga, a gente não percebe, a gente não vê. O que é que nós vemos? Aqui está um homem que é cego e agora está vendo. Aqui está um homem que é mudo e agora está falando. Ou seja, o que a gente consegue captar é o reflexo da obra de Deus. Temos um cego e agora vê. Temos um mudo e agora fala. Como então que nós vamos nos articular com Deus no mundo em que nós não enxergamos a realidade que está por detrás de nós? Deixe-me explicar. Agora são 5 horas e 35 minutos. Eu acordei
às 3 horas da manhã. Eu dormi das 10 horas da noite às 3 horas da manhã. Às 3 horas eu acordei. Enquanto eu estava dormindo, o prefeito dessa cidade deu ordem para a guarda municipal fazer ronda no patrimônio público. O governador desse estado deu ordem à polícia militar fazer ronda de carro dentro da cidade. O presidente da República deu ordem para o exército andar pela fronteira, para a marinha andar pelos mares e para a aeronáutica andar pelos ares para proteger o Brasil. E eu estava dormindo. Nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito me comunicou que eles estavam agindo para cuidar e me proteger enquanto eu dormia. Isso entre os homens. A gente não vê essas coisas acontecendo, mas a gente sente o efeito. A gente sente o efeito de uma cidade mais segura, de um estado mais seguro, de um país mais seguro. Da mesma maneira, a gente não vê Deus articulando no mundo invisível, impedindo as obras malignas de realizar o seu intento. Mas a gente vê o resultado daquilo que Deus está fazendo. A gente enxerga um mudo falando, um cego vendo. Do ponto de vista espiritual, um homem que estava no seu entendimento obscurecido e completamente alheio a essas realidades espirituais, quando ele lê a Bíblia, ele começa a entender as coisas que fogem ao seu sentido natural. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se espera e convicção das coisas que não se veem. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos construindo a nossa fé. Ou seja, nós estamos adquirindo uma habilidade para entender o mundo sobrenatural. E como nos articulamos nesse mundo sobrenatural? Porque se nós não entendermos isso, nós só vamos encontrar, e deveríamos ter pelo menos essa certeza, dos efeitos da obra de Deus. A obra de Deus é fazer o mudo falar e o cego ver. Do ponto de vista espiritual, a obra de Deus é fazer o homem que estava morto nos seus delitos e pecados ser justificado, se arrepender, ser justificado, ser regenerado, se tornar uma nova criatura e mudar de vida. Então, pelo menos estas coisas, nós temos que identificar como obra de Deus. Porque se nós não identificarmos como obra de Deus, nós não temos consciência do reino de Deus. E vamos enxergar o mundo como a mesmice, a mesma coisa de sempre. Como se nada estivesse acontecendo. Tanto é que o apóstolo Pedro diz que os ímpios desse mundo dizem, tardia é a volta de Jesus, porque desde o princípio todas as coisas permanecem como elas sempre foram. E como elas sempre foram? Um mundo cheio de guerras e rumores de guerras, fome, peste, terremotos, furacões, maremotos. Um mundo que vive no caos, vive conturbado, vive cego, vive mudo, vive calado. Um sistema de opressão cada vez maior, aonde a voz da liberdade é calada, aonde o homem que está no governo, que estão nos poderes, tem propensão à ditadura, e nós precisamos discernir essas coisas. Pai, nos ajuda a discernir a obra de Deus da obra desse mundo. Nos ajuda pelo menos, Senhor, compreendermos o resultado da ação do Espírito de Deus, que é libertar o homem para ele voltar a se comunicar, para ele voltar a ouvir com clareza, para ele voltar a ser uma pessoa absolutamente integrada
numa sociedade cada vez mais corrompida, mas que ele seja apto a viver de forma diferente dessa sociedade. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua obra na vida de um homem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A pia de cobre se encontra em Mateus capítulo 12, verso 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Veja que coisa notável. O reino de Satanás é um reino dividido. No entanto, a humanidade, ela não percebe essa divisão, porque a própria humanidade é uma humanidade dividida. Do ponto de vista natural, os homens não se entendem. É por isso que os grandes players globais, as grandes nações, estão em conflito entre elas. Nós temos a Rússia, nós temos a China e nós temos os Estados Unidos. Cada um regido por um governo diferente do outro. Cada um entendendo que o seu governo é o melhor governo que existe e é um governo que deve se impor sobre os outros. Para que esses governantes consigam estabelecer a sua vontade, eles têm que quebrar o outro governo. Então o mundo não vive em paz, o mundo vive dividido. Da mesma maneira em que o mundo vive dividido, os seres espirituais malignos das trevas também estão divididos. Esta divisão Deus colocou lá no Jardim do Éden, quando ele disse assim, em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Foi Deus quem colocou a inimizade, para que propósitos contra a vontade de Deus não prevaleça. Entenda uma coisa. Observa uma coisa, isso é muito importante. A Torre de Babel era uma construção que tinha por objetivo impedir os homens de espalhar na terra. A Torre de Babel, ela tinha o objetivo de convergir tudo para dentro, de montar um império mundial. Quando nós lemos no Apocalipse que a besta está vindo para a terra e que ela vai montar um governo mundial, a atitude daquela besta é a mesma atitude de Nírode na época da Torre de Babel, que queria edificar um governo mundial. Quando Deus olhou para a Torre de Babel e ele percebeu a intenção do homem, que era contrária à palavra de Deus, qual era a palavra de Deus? Depois do dilúvio, Deus disse que a terra estava diante do homem e que cada povo deveria sair procurando um pedaço de terra, separando um dos outros e cada um constituindo um reino diferente do outro. Então Deus queria a diversidade de governo, não a unidade entre os homens, mas a diversidade entre os homens. Cada homem na sua ilha, cada homem na sua terra, cada homem cuidando do seu governo. Então hoje nós teríamos a Alemanha, a Inglaterra, a França, o Brasil, a Argentina,
a Colômbia, os Estados Unidos, o Canadá, o México, cada governo ocupando seu pedaço de terra, vivendo em paz com outro governo, respeitando a cultura, respeitando a ideologia e tudo mais. Mas o homem não consegue viver nessa unidade, respeitando a diferença entre os outros. Ele, por complexo, por soberba, por orgulho, por ganância, ele quer tomar o poder do outro, ele quer unir o poder do outro. Então Deus lá em Babel, ele misturou as línguas para que os homens não pudessem se unir em um propósito contra a vontade de Deus. E assim os povos se separaram. Hoje os povos estão voltando a se unir. E o objetivo desta união não é para melhorar o planeta Terra. O objetivo desta união é como na Torre de Babel, é se levantar contra Deus e extirpar o nome de Deus na terra. Há uma passagem que quando Jesus é preso e ele é levado diante de Herodes, então tinha Pôncio Pilatos e Herodes. A Bíblia diz que Pôncio Pilatos e Herodes fizeram amizade entre eles, porque eles estavam levando Jesus à cruz. Então, quando governos diferentes se unem em um propósito, o reino de Deus é prejudicado. É assim que funciona. Então Jesus está dizendo, o reino deste mundo é um reino dividido. Seja bem-vinda, Vanessa. O reino desse mundo é um reino dividido. Então, aonde que está a união? O salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O apóstolo Paulo diz da igreja que mantém o vínculo, a unidade pelo vínculo da paz. Então, dentro do povo de Deus, é para ter uma união. Fora do povo de Deus, vai existir divisão. Então, nosso grande desafio é nos unir debaixo do poder de Deus, dentro do reino de Deus, confiando na direção que Deus dá. Por isso, a Bíblia diz aqui, Jesus conhecendo o pensamento deles. Qual era o pensamento deles? O pensamento deles era que Jesus era um como os outros. Que Jesus expulsava demônio pelo poder de Belzebu. Que Jesus era só mais um profeta na terra. Que Jesus não tinha uma verdade, um caminho, uma vida, um caminho. Eles não conheciam quem de fato era Jesus. Então, eles não tinham discernimento espiritual do mundo que eles viviam. E Jesus diz, eu conheço o pensamento de vocês. Eu sei que vocês não conseguem compreender o meu ministério. Eu sei que vocês não conseguem compreender o propósito da minha vida. O apóstolo Paulo vem e diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do evangelho. Então Jesus está dizendo, eu sei que é desse jeito que funciona. Mas eu estou manifestando o meu poder nesse cenário para que vocês entendam que é chegado o reino de Deus. Pai, nos ajuda a entender que o reino de Deus já chegou e que nós podemos entrar dentro desse reino e confiar no Rei dos Reis. E quando o reino de Deus se manifesta, melhora a comunicação entre os homens, melhora a capacidade de ouvir uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a entender estas coisas. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora vamos para o verso 24. Diz assim, mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram, este, que é Jesus, não expele demônio,
senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Veja como o mundo pode distorcer as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, falando não dos fariseus, mas falando dos gentios, falando do homem que não conhece a Deus, ele diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Portanto digo, e no Senhor testifico, que vocês não andem como andam os gentios. E aí ele começa. Os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. Vamos voltar aqui. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles. Qual é o pensamento deles? Qual é o pensamento desse mundo? Qual é o pensamento dos poderosos da terra? Qual é o pensamento de um homem que ainda não experimentou a graça de Deus? São pensamentos de vaidade. O que é um pensamento de vaidade? Entenda uma coisa. Vamos voltar para 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10. O versículo de número 5 diz assim, vamos começar pelo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são armas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. De que fortalezas ele está dizendo? Anulando o nosso sofisma, ele está dizendo fortalezas mentais. Ele está dizendo que as armas de Deus são poderosas para desfazer, para destruir fortalezas mentais que estão na vida do homem gentil, do homem sem Deus. As nossas armas são poderosas para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos segurar aqui e vamos para o Salmo. Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Olha só como funcionam as coisas. Nós temos o presidente, o governador e o prefeito. O prefeito tem a guarda municipal para cuidar do patrimônio público. O governador tem a polícia militar e a polícia civil para fazer ronda na cidade e investigar os crimes. O governo federal tem a polícia rodoviária, a polícia federal, o exército, a aeronáutica e a marinha para cuidar da nação. No entanto, mesmo com todo esse aparato militar, esse aparato policial, esse aparato ostensivo, o mal está se propagando. As prisões estão tão cheias, tão abarrotadas, que 50, 60 presos convivem em 40 metros quadrados. Tem que dormir de pé, porque não tem como dormir de tanta gente praticando mal. Mas o salmista diz, o insensato diz não há Deus, e porque ele diz que não há Deus, ele se corrompe, ele pratica o mal, pratica a iniquidade e não faz o bem. Mesmo com todo esse aparato policial, o mundo está indo de mal a pior. E o apóstolo Paulo vem e diz, as nossas armas são poderosas para destruir a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas aí ele faz uma observação. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Olha só o que a Bíblia diz. Nós temos que examinar o que pensamos. Cada pensamento nosso tem que ser levado cativo para Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo dá uma instrução. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que nisto pensai. Nós temos que mudar a sintonia do nosso cérebro para pensar os pensamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas desde que a gente leve cativo o nosso pensamento a Deus. Agora, eu não sei se você sabe, nós pensamos 70 mil pensamentos por dia. De novo, nós pensamos 70 mil pensamentos por dia. Como é que nós vamos levar os nossos pensamentos cativos a Deus se a gente pensa 70 mil pensamentos por dia? Quando nós buscamos as coisas que são de cima e buscamos as coisas que são do alto. Quando nós mudamos a sintonia da nossa mente, ao invés de se voltar para esse mundo, nos voltamos para as coisas de Deus. Quando nós aplicamos o nosso ouvido a ouvir a palavra de Deus para aumentar a nossa fé. Então a nossa mente entra num processamento que vai mudando a maneira como a gente enxerga o mundo. Os fariseus não conseguiam ver Jesus como aquele que pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, expulsava demônios. Eles não conseguiam entender a chegada do reino de Deus. Os gentios, como nós lemos lá o apóstolo Paulo falando dos gentios, eles andam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Jesus vem e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos chamados a conhecer a verdade que produz libertação, a conhecer uma verdade que produz comunicação, a conhecer uma verdade que produz visão, a conhecer uma verdade que faz a gente enxergar o mundo de forma diferente. É por isso que nós temos amanhã com Deus uma oportunidade para refletirmos na palavra de Deus, na Bíblia, para entrarmos no conteúdo da palavra. Para que a gente não tenha o nosso entendimento obscurecido como gentios, mas que a gente consiga enxergar com clareza a luz da fé, a luz tendo a palavra de Deus como lâmpada, que a gente consiga entender o mundo que nós vivemos. E dentro desse entendimento, nos articular nesse mundo. Esse é o convite da Manhã com Deus. A cada manhã nós estamos enxergando um pouco das coisas espirituais que impactam no nosso dia a dia. E nós somos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Pai, nos ajuda a entender cada dia mais o mundo espiritual, o reino de Deus, as condicionantes da batalha. Nos ajuda, Senhor, a crescer no conhecimento da Tua palavra, porque conhecer a verdade produz libertação. Que nós sejamos libertos da ignorância de uma vida alheia ao conhecimento de Deus. E que sejamos cada dia mais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e do pleno conhecimento da pessoa de Deus. Dá-nos, Senhor, a cada dia esta oportunidade e que nós saibamos bem aproveitá-la. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Foi muito bom ter você comigo esta manhã. Venha para a minha comunidade, vamos aumentar essa comunidade
me siga no Instagram, traga seus amigos para me seguir, porque aqui o meu propósito é expor a palavra de Deus com profundidade, para que nós nos apaixonemos pela obra de Deus, pela pessoa de Deus, pelo noivo, pelo Cordeiro, por Jesus. Este vídeo me ajude a levar essa mensagem mais longe. Pega esse aviãozinho e marque os seus amigos nesse vídeo, para que eles possam conhecer também essas verdades, para que eles possam se unir a nós nessa comunidade. Eu louvo a Deus por sua vida e por você dispor o seu tempo para me ouvir. Se você quiser entrar em contato comigo, faça pelo direct. Eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado na presença de Deus.